O que você está vendo agora é um corpo. Bom, na verdade, é uma imagem de uma estátua. Mais precisamente, o discóbolo, obra do escultor grego Miron. Provavelmente, a estátua de um esportista mais famosa do mundo. Originalmente, foi produzida em bronze. Mas essa é apenas uma versão virtual de O Discóbolo, uma imagem projetada por uma tela, um meio, um corpo. Para entendermos o corpo, temos que entender o que sua imagem representa. Temos que entender o conceito de imagem. Não podemos simplificar a ideia de imagem a apenas o que percebemos. Se formos mais a fundo, temos que entendê-la como uma tríade de imagem, mídia e corpo. Imagem é mais do que um produto de percepção e surge como resultado de uma simbolização pessoal ou coletiva, e que desde sua criação, desde os tempos mais antigos, entende-se o tema do corpo como o principal objeto de representação para a imagem. Por fim, o corpo é o lugar primeiro das imagens e só por meio dele começa e termina a comunicação. Na Grécia Antiga, por exemplo, a arte e o belo estavam entrelaçados. O filósofo grego Plotino foi o primeiro a unir os dois conceitos. Os gregos valorizavam a simetria, a perfeição e o corpo. Esse padrão estético se manifestava na arquitetura, na arte e no esporte. Os Jogos Olímpicos gregos eram realizados na cidade de Olímpia, em honra ao deus Zeus. O evento era também político, que servia para a afirmação de ideais e preparação militar, além de ser um palco de culto ao corpo. Os antigos egípcios e sua casta governanta, tendo suas cidades erguidas sobre as bordas do delta Nilo, foram pioneiros nas técnicas de embelezamento dos corpos, tanto na vida quanto na morte. Além da mumificação e enturmação dos faraós em suas câmaras subterrâneas, com todos os seus pertences. A realeza também portavam toda uma variedade de óleos e leites para o tratamento da pele e para a proteção contra o sol. O cristianismo, o primeiro a de fato se preocupar com o corpo e seus aspectos físicos. Nos primeiros séculos do pensamento cristão a respeito do corpo, havia um paradoxo sobre a encarnação e a ressurreição. Jesus possuiu seu corpo na terra, e como o divino lida com o corpo? Santo Agostinho encontra a resposta na carne, não apenas no sentido daquilo que compõe o corpo humano, mas como algo que indica a natureza humana, já que, como se diz no Evangelho de Marcos, o espírito é forte, mas a carne é fraca. A arte cristã também entra em um profundo debate, ainda mais na relação entre forma e matéria. Isso porque ela descende de duas tradições. De um lado, na arte clássica, a representação era fruto de um domínio racional do visível. Trabalhava-se com proporções e imitação da natureza. E já de outro lado, a tradição hebraica, que rejeitava qualquer tipo de representação, porque Deus, por sua natureza, não pode ser visto, e qualquer veneração de imagens seria idolatria. Fortemente inspirada pela psicanálise e as obras de Freud, a arte surrealista, que surge durante a década de 1920, apresenta uma grande ruptura com a ideia de corpo perfeito em sua anatomia. Passa a existir a busca pelo corpo, que representa o inconsciente, as pulsações e a subjetividade. Dessa forma, há um interesse em estilizar e deformar o corpo real, na medida em que, ao trabalhar no campo do inconsciente e no universo dos sonhos, a sua representação extrapola os limites dos sentidos e dos valores impostos pela sociedade. Lembra de O Discóbolo? Em 1938, a estátua foi comprada por Hitler, que era fascinado pela obra grega. E essa fascinação pela beleza das obras gregas se tornou uma das ideias centrais do partido nazista. Para Hitler, o corpo atlético e harmônico de O Discóbolo representava um ideal de beleza que deveria ser almejado, um caminho para uma civilização superior, pura, que se configura na Alemanha pela eugenia. Mais uma vez, o culto ao corpo foi utilizado para reafirmar ideais políticos, mas dessa vez de forma muito mais repressiva. Durante o Terceiro Reich, as obras artísticas que não se enquadravam no ideal de beleza clássico foram alvo de difamação. Movimentos vanguardistas como o cubismo, suprematismo e surrealismo receberam o nome de arte degenerada. Em 1937, ocorreu em Munique a exposição Arte Degenerada, que contou com diversas obras modernistas. O objetivo dos nazistas era ridicularizar esse tipo de arte. Milhares de obras foram apreendidas e destruídas neste período, e muitos artistas tiveram que se exilar.
No decorrer das décadas, vanguardas como o futurismo e o construtivismo continuaram modificando o corpo para além do padrão físico. O corpo projetado de forma abstrata foi uma maneira de demonstrar os anseios de uma sociedade no período entre guerras, exibindo como símbolo da evolução tecnológica ou como ferramenta industrial. De algumas décadas para cá, iniciou o movimento do culto ao corpo escultural, tanto masculino quanto feminino. Pessoas recorrem a cirurgias plásticas e exercitam-se em excesso para poderem se enquadrar a um padrão de beleza muitas vezes difundido pela mídia. Na psiquiatria, existe a terminologia para explicar pessoas que enxergam supostas imperfeições físicas no seu corpo, que são mínimas ou imperceptíveis aos outros, e causam muito sofrimento interferindo no comportamento social dos acometidos, chamado de transtorno dismórfico corporal. Sem falar nos transtornos alimentares, acometendo muitas vezes mulheres jovens que procuram atender a um padrão estético estipulado pela sociedade, a qual preza pelo emagrecimento. Essa busca pelo padrão de beleza idealizado ocorre há séculos. Mulheres utilizavam espartilho como forma de afinar a cintura, chinesas com pés de lótus. Isto significa que a tentativa de enquadrar o corpo a uma moda sempre ocorreu. Também nas últimas décadas, se tornou comum as tatuagens e piercings. Antes vistos como um comportamento de transgressão, passaram a ser considerados como uma forma de unicidade de uma pessoa e como ela também se apresenta para a sociedade. Além desses fatores, os jovens alegam também que é uma busca por seguir uma moda, ou seja, uma busca por pertencimento a um grupo e um ritual de passagem para a vida adulta. Por fim, a imagem se tornou um reflexo do corpo. Desde sempre, o homem busca se autorretratar em imagens e esculturas perfeitas. É só observar que o referencial do corpo sempre mudou conforme a época e sua cultura. O corpo não é reduzido apenas ao estético. O estudo do corpo é abordado na história da arte, na filosofia, nas teorias da imagem e até nas ciências da comunicação, pois essa só ocorre quando há um corpo de um lado e outro do outro. Este trabalho foi realizado por Carlos Kelme, Carlos Gonçalves, Gabriel Lourenço, Gabriel Porfírio, Pedro Cono, Rafaela Serra e Tomás Furtado, com orientação do professor Milton Pellegrini, para a matéria de Mídia e Cultura na Pontifícia Universidade Católica, 2021.